meu bichinho, Tudo chegaram, bom, chegando. É hoje, abençoada? papai. Hoje Como está o começa. senhor? Tenha Eu pena estou de mim, viu? excelente, você. Hoje começa uma nova era no Instagram do Projeto Academia STEM, porque temos duas pessoas bonitas, lindas, esbeltas. Professor Zé Renato, boa noite. Hoje nós vamos bater o seu número, tá, professor Zé Renato? Estamos começando, uma alegria grande, está começando hoje a série de lives do Pilar Atração do Projeto Academia STEM. Essa série tem o nome Como Será o Amanhã. Então, nós vamos discutir toda semana aqui algo muito importante para a gente, enquanto universitário, e para os alunos que a gente também quer atingir, que é o público de ensino médio. Então, antes de apresentar nosso convidado lindo e maravilhoso, nós vamos falar um pouco sobre o que é essa live, né? Esse grupo de lives que vai começar toda segunda-feira. Então, primeiro, para quem não me conhece, sou o professor Adam Medeiros, faço parte do projeto Academia STEM, né? No Pilar Atração. Então, a nossa ideia é trazer mais novos estudantes para os cursos de engenharia da UEA, tá? Então, a gente vai fazer isso por meio de vários projetos, de várias ações no ensino médio. Então, essa é uma primeira ação, a gente está muito ansioso, muito feliz. Faz tempo que a gente queria começar, né? Então, a partir de hoje, toda segunda-feira, a gente vai fazer atividades, lives, trazendo novos convidados, falando sobre coisas do cotidiano das pessoas, né? É isso que a gente quer ouvir, esse é o nosso intuito. É fazer com que todo mundo se identifique com tecnologia, com ciência, né? Mas eu estou falando demais e eu vou apresentar nosso convidado. O Por professor favor. Washington, que é o professor que está aí, né? Ele é meu colega há muitos anos, meu amigo pessoal há muitos anos. Ele é professor do Centro de Tefé, da UEA, tá? Ele é doutor em Educação em Ciências e Matemáticas pela Federal do Mato Grosso. Também é pai do inteligentíssimo Cadu, que será um engenheiro astronáutico, É certo? verdade. Ele tem o sonho de ser astronauta. Esposo da Santa Luciana, como diria o Faustão, porque ela é uma santa para aguentar esse ogro. Ela vai Vascaíno, Rio falar. Negrino, caboclo amazônico, e diz ele que é cearense. A gente vai descobrir isso hoje ainda, Vamos, viu? vamos, vamos, vamos. Mas dizendo ele que tem raiz cearense, coisa nenhuma. E adora também jaraqui, tucumã e açaí. Então, professor Washington, seja bem-vindo à primeira live do Obrigado. projeto Academia STEM do Pilar Atração, né? Esse grupo de lives chamado Como Será o Amanhã. É uma alegria grande recebê-lo aqui. Pode se apresentar e dar suas primeiras palavras, pessoal. Professor, obrigado, né? Primeiramente, eu me sinto honrado de iniciar esse ciclo de lives de como será o amanhã, né? Do Pilar Atração. Quero agradecer, né? A caneca que eu recebi. Olha que maravilha. Ah, falar nisso, Que maravilha, viu? você já deu spoiler, mas falar nisso tem um presente aqui para alguém da live, tá? Vamos decidir para quem a gente vai dar ainda, mas temos um projeto para alguém que participar da live, tá? Acho que a gente vai dar a Opa! caneca para quem tiver a melhor participação durante a live. Oh, legal. Eu estou aqui, cheguei, estou me deliciando aqui, tomando uma aguinha nessa caneca maravilhosa. Muito legal as minhas credenciais. Realmente, quando o senhor disse, professor, eu não quero vir com aquela conversa de currículo Lattes. Escreveu aquilo, trabalhou naquilo, fez aquilo outro. Diga ao senhor como o senhor é. E é isso daí. É esse tipo de caboclo aí. Só falou aí, dentre as coisas que eu gosto, do jaraqui, do tucumã do açaí, faltou tu colocar a farinha babaguda. Porque o açaí só vai com a farinha da baguda, mas a farinha de tefé. Aquela Ah, tá, sim. entendi. Aquela da farinha Entendi, da entendi. baguda. Ô, saudade da minha tefé. Essa pandemia nos afastou um pouquinho, né? Não é fácil, mas é isso aí. E aí fiquei vendo também essa minha credencial, vi Vascaíno, Rio Negrino e me lembrei de Série B, ó. Putz. O meu Galo tá na Série Ei, B bora falar de coisa boa, porque esse teu Vasco não tá dando e o alegria meu ninguém, Vasco não. Eu foi pra já Série tentei B, levar o meu mas amiguinho Cadu para o nosso lado, mas não tem jeito. não, não. Antes de fazer a primeira provocação, Cadu é vamos, casca grossa. bora ver se você é casca grossa, Cadu. Eu sei que é, mas bora ver se você é bom mesmo, professor Washington. Bora ver esse negócio de doutor em ciência aí. Quer saber se quer que você mostra que veio, certo? E a caneca, bora participar, pessoal. Eu vi que tá todo mundo entrando, então chama a rapaziada aí, certo? Hoje a gente tem que bater Zé Renato, porque ele não tá com nada. E aqui É.
É Team Rapaz, Darth mas... Vader, tá? Bora acabar com esse Zé Renato. String Fields. Olha aí, ó. Hein? Mas Bora lá. Então, ó. Zé Renato é o mentor, viu? Zé Renato é a inspiração, Zé cara. Renato não tá com nada. E se hoje É. a gente não bater Zé Renato nessa live, eu vou cortar a bolsa de todo mundo. Já falei com o É, Francis Wagner. Vai todo mundo, ó, tô pro sabendo que saco. o nosso amigo Francis Wagner colocou nossos parentes do Ceará, do Zaguiar, da Viçosa, do Oiticica, vai Sim, entrar todo mundo. sim, tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. Não, não pense que não, não. O Nordeste está em peso, as perguntas já estão chegando, pessoal. A gente não É. começou nem a falar ainda. Bora começar. Então, o tema da sua live foi o senhor que propôs, né? Fala assim, Sim, sim. ciência, para quê e para quem? A grande pergunta que não quer calar é: essa tal de ciência, professor, essa tal de ciência, ela é importante mesmo ou é só papo furado? Me diga aí, por favor. Bora ver se é arrochado mesmo agora. Agora eu quero ver sua raiz nordestina. Professor, eu costumo contar uma história, né? Eu trabalho, às vezes, na universidade, algumas disciplinas que têm um viés científico, e eu costumo contar uma historinha sobre a ciência, né? Para a gente pensar por que a ciência é importante na nossa vida. Às vezes nós não pensamos na ciência. Nós vivemos ciência diariamente em todos os elementos da nossa vida. Mas sabe que nós pensamos na ciência, como ela age? Tem um cientista francês, né, já falecido, Gaston Bachelard, que certa vez ele foi provocado assim como o senhor me provocou. Ciência por quê? É importante. Aí ele fez uma seguinte analogia, que eu acho muito interessante nós pensarmos. Ele fala que nós, seres humanos, vivemos numa casa, né? E geralmente lá na França, onde ele morava, as casas têm sótão e as casas têm porão. E nós vivemos naquela casa. Vamos à cozinha, vamos ao quarto, vamos aos banheiros, vamos à varanda, vamos à sala, na nossa área de conforto. Mas em algum momento nós somos obrigados a ir até o sótão. Imaginemos a nossa vida cotidiana hoje. Hoje nós vivemos muitas vezes na nossa área de conforto, trabalho, casa, família, uma diversão, né? Toma um bom vinho, toma um aguardentezinho lá do Ceará, de Natal, como eu sou acostumado a tomar também, que eu sei, e vivendo a nossa vida daquela maneira. Aí, de alguma maneira, nós somos desestabilizados. Existem algumas trepidações, existem algumas situações que nos tiram da área de conforto. E nós estamos vivendo uma agora, que é uma pandemia. Imagina, eu estou com a minha vida arrumada. Até dia 15 de março eu estava em sala de aula, ministrando aula como eu faço na UAE há 11 anos. 15 de março. E quando é final da tarde, né, nosso reitor decreta o fechamento porque estava vindo uma baita pandemia e nós nem entendíamos isso. E aí a nossa vida está arrumada e tu começa a ver a catástrofe surgir. Aí tem um momento, como o Bachelard disse, que nós temos que ir ao sótão. Temos que subir um pouquinho para buscar conhecimento, para entender o que está acontecendo. E a ciência é um pouco disso. A ciência te leva ao sótão para te buscar conhecimento, tu sobe um degrau da tua vida cotidiana. E tu vai buscar um pouco da ciência, explicações. Mas isso, professor, não é fácil. Isso mexe com coisas que estão cristalizadas na nossa vida. Isso mexe com preconceitos, com estereótipos, com cultura, e nem sempre nós aguentamos. Aí é necessário nós irmos até o porão. Vamos lá no porão, nas nossas matizes psicológicas, tentar essa estabilidade. Bachelard fala nesse sentido. O que seria uma ciência? A ciência é esse jogo. Vai ao sótão, volta para a tua casa, na realidade, vai até o porão, e assim tu te transforma. E assim tu vai te transformando. A Legal. transformação passa disso. E essa provocação é muito legal, porque a gente estava conversando esses dias, né, sobre isso, e uma frase que tocou muito, eu não lembro quem falou, é que sempre quando a gente acessa cada um desses ambientes diversos, quando a gente está buscando conhecimento, a gente nunca volta o mesmo, né? Nunca, Não. jamais. E é legal, a Parmênides, Natana fez um Parmênides, comentário aqui, remetendo Bachelard ao espírito científico. Muito bem, Natana. É exatamente isso mesmo. Então, pode Só tocando continuar, o que o senhor professor. Desculpa. falou, Parmênides, né, um dos nossos filósofos da natureza, da Grécia Antiga, dizia isso. Um homem jamais se banha 2 vezes no mesmo rio. A ciência é bem isso. Não existe isso. Você ter contato com o conhecimento e dizer, não vou mais usá-lo, não acredito mais. Já era. Muito legal. Muito legal. Tem uma pergunta aqui, a primeira pergunta antes da gente falar foi da queridíssima professora Verônica.
uma grande professora, uma grande pensadora hoje da Já foi, Amazônia. já foi ela, da nossa UEA. Agora sim, tá ela na quebrou os UFMS. muros do Amazonas e hoje é amazônida. E ela perguntou o que é esse tal de STEM, né? Alguma coisa que muita gente hoje está chegando na nossa live. Temos 106 pessoas, mas hoje a gente tem que bater o Zé Renato por muito, hein, moçada? Então bora botar nos grupos aí, bora cutucar o povo. Zé Uma Renato coisa tá com a gente legal, já, então ele tá o dando que é esse audiência. projeto, esse tal Academia STEM, né? O termo STEM, ele é daquele ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas a gente está revolucionando o ensino das engenharias na UEA e particularmente no estado do Amazonas, né? É um projeto que envolve as 3 instituições principais, o UEA, o FAM e IFAM, e a gente está aplicando metodologias ativas e buscando atividades também no ensino médio para trazer novos estudantes. Você levou um puxão de orelha aqui, tá, Washington? O Anderson disse que a frase que você falou do Rio é do Heráclito. Então, Não valeu um vou, pouquinho mais, viu, professor Washington? não vou comprar briga com filósofo. Depois eu vou pesquisar no Pai dos Burros e falo. Brincadeira, brincadeira. Agora, bom, você falou aí desse exemplo que eu gostei muito. Então, pelo que eu entendi, bora ver se eu entendi o que você falou, né? Você falou que a ciência é o lugar que lhe tira do comum. É quando você está pensando e... bora ver se eu posso tomar vacina ou não, por exemplo, né? Esse negócio da pandemia. Aí pergunta para a tia do Zap, meu filho, isso dá autismo. Então, a gente precisa sair do grupo do Zap e buscar a ciência, né? Eu acho que você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas essa tal de ciência, é possível chegar a uma definição científica, a uma definição precisa, a dizer assim, ciência. Eu lembro que quando eu fazia física, eu sou físico de informação, eu dizia assim, o que é física? É a ciência que estuda os fenômenos naturais. Todo livro tem isso, né? Ciência que estuda os fenômenos naturais. Agora, e o que é a ciência? Se a física é a ciência que estuda os fenômenos naturais, e o que é a ciência, que é um passo atrás da física, né? Tá aí a provocação para você. Bem, vamos começar com nossos internautas aí, né? O que eles têm de definição de ciência? É possível arriscar isso? Enquanto Tá eles aí, vão boa trazendo pergunta, alguma boa. coisa e Então já vamos lá, pessoal. tentando garantir a caneca, né? Essa caneca maravilhosa aqui, ó. Professor Adam, tá de parabéns, professor Jucimar aí, professor Adam. Olha, eu vou te contar. Olha só, Professor Ovília, professor Lívia, professor Francis, toda a galera aí que trabalha nos TENS. Isso é verdade. Bem, essa caneca tá linda mesmo. E agora fica a provocação. A gente queria que vocês respondessem aí no chat. Desculpa o sotaque, tá? É porque eu sou um verdadeiro nordestino, raiz. Mas eu queria que vocês provocassem aí, ó. Todo mundo quer a caneca, mas só vai ter a caneca quem participar. O que é ciência, moçada? Bora lá. Eu quero ouvir de vocês o que é ciência. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Professor Adam, enquanto o pessoal vai falando, eu vou pedir permissão aos filósofos, né? Eu não sou filósofo, sou pedagogo, mas a gente dialoga muito com a filosofia, é muito legal. Uhum. E para dar tentar começar a fazer essa reflexão do que é ciência, eu lembrei do Santo Agostinho, né? Uhum. Um santo católico, mas que vai estar aqui como na minha fala como filósofo sobre o tempo. Santo Agostinho dizia bem assim: se alguém não me perguntar o que é tempo, eu sei. Mas se mandar eu explicar o que é tempo, eu já não sei. A ciência é muito parecido. Todo mundo aqui sabe o que é ciência. Mas no momento em que vai comentar, quem vai explicar, começa a ter tantos elementos conceituais que meio que se perde. Sim, olha só, a gente tem uma pergunta, enquanto vem os comentários sobre o que é ciência, tem uma pergunta da Girlande. Pensa assim, ó. Pensando no contexto atual, você vê a ciência e o discurso científico distante do público geral? Isso é uma excelente pergunta. Parabéns, Girlande. Eu acho que é por isso que a gente está aqui um pouco, né? Sim, esse também. exercício que a gente está fazendo também é pensando nisso, né? Eu sou o seguinte, professor Ada Girlande. Eu estou com a minha caneca aqui e ela está pela metade. Só que, para mim, ela está quase cheia de água. Ela não está quase vazia, porque eu sou otimista inveterado. O que eu quero dizer é que ainda estamos distantes da população, mas já foi pior. Hoje, nós, professores, cientistas, pesquisadores, trabalhamos no processo de alfabetização científica nas escolas, né? Em nossos mestrados, doutorados, na academia e lá na outra ponta, na educação básica.
E o próprio STEM também tem essa parceria, porque nós vamos levar essa capacitação para os estudantes do ensino médio. Sim. Né? Então, Muito ainda há essa dívida, sim, Girlane, mas está sendo paga aos Tem poucos. melhorado, né? Infelizmente, ainda em passos de cágado, mas Sim, sim. está sendo construída. Né? Ainda agora eu Qualquer levei passo nessa direção é importante. Né? Ô, Ada, eu estou vendo aqui os comentários, eu levei um leve puxão de orelha, né, do Anderson, e ainda agora o padre Ademar também deu uma leve puxadinha em mim. Santo Agostinho não é filósofo, é teólogo, meu amigo padre. Tá Sua vendo? bênção, padre. A gente está sempre Abençoe nossa aprendendo, né, live. professor Washington? Olha só, estamos com 120 pessoas, então estamos lá. Eu não lembro quanto foi o recorde do Zé Renato, não, mas isso não importa, não. A gente vai chegar a 150 aqui hoje, tá? Vamos chamar a Vai moçada. chegar o pessoal de Bota nos Coari, grupos. O pessoal do interior tá Guaraguá, entrando ainda, né? tá entrando que a internet tá ruim. Fica Olha atento, Zé só, Renato. a gente tem algumas respostas, tá? Para sua pergunta do que é ciência. Hum. O IRTX, gostei do nome, de Ciência e Conhecimento. Jean Carlos, ciência representa todo conhecimento adquirido através do estudo, pesquisa ou da prática, baseado em princípios certos. O Marcos falou que é conhecimento também. O Santiago, conjunto de métodos baseado em raciocínio lógico e matemático com o intuito de chegar a um resultado ou a resultados. Ciência é a caneca. Olha o Paulo, gostei. A resposta é criativa, mas você não vai me pegar não, viu, Paulo? Professora Verônica, maravilhosa. Ciência combater a ideia da Terra plana. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Professor Tênia, muito bem-vindo. O pessoal do Tefé está em peso aí, muito legal. A Andresa fala que ciência é a linguagem humana que tem como atribuição a promoção da decodificação do mundo real. Olha aí, a Andresa matou a pau, O viu? pessoal tá preparado, velho. Tem muita gente. Eu não vou conseguir ler todos, mas o chat tá salvo, né? Eu acho que a gente tem... Sim. Se não batemos o recorde das pessoas, 126 que a gente já bateu, tá, Zé Renato? Passa amanhã depois do almoço. Sim. Olha só, se a gente não bateu, a gente bateu o número de comentários. Tá todo mundo comentando, a live tá bombando. Essa briga tá bonita, viu? Na live não tem live da Zé Anitta, Renato. não tem live de ninguém, não. Tá todo mundo Não tem não, comentando aí. Zé Renato? E a gente vai... Mas claro que sim, é muito tempo. E a gente vai voltar depois nesse chat para ver quem participou mais, tá? Mas a gente tem muito. E eu acho que o que vem recorrente, Washington, é que ciência e conhecimento é recorrente em todas as respostas, tá? Caminham juntos. Ciência e conhecimento está na maioria das respostas. Então, queria que você comentasse um pouco em relação a isso, antes de eu fazer a próxima provocação. Sim. Tudo que foi comentado é ciência. Tudo isso é ciência. Eu quero começar, antes de trazer uma própria conceituação pessoal minha, dizer o que não é ciência. Dogma não é ciência. Verdade inquestionável não é ciência. Tentar uma definição fechada não é ciência. A ciência é leve. A ciência é aberta. A ciência tem asas, voa e transforma a realidade. Então, partindo daí, do que não é ciência, eu diria que tudo que foi colocado é ciência, professor Adam, muito bem colocado. Né? Nós temos colegas aqui que realmente têm esse conhecimento, mas seria, já que o senhor me provocou a dar uma conceituação, uma definição, né? Não sou muito afeito a definir coisas, mas eu diria que como o colega comentou, é um conjunto também de conhecimentos racionais e intencionais e sistematizados. Porque a ciência precisa disso, de observação, de método, de técnicas, de metodologias, uma intencionalidade. Essa intencionalidade da ciência vai culminar em algo muito importante, meus amigos e minhas amigas. Elas dão significado à nossa realidade. E elas respondem às nossas necessidades. Quais são as necessidades do ser humano hoje? Materiais, objetivas, mas também imateriais e subjetivas. E a ciência responde tudo isso. A ciência tanto vai nos ajudar para curar e para tratar a Covid, como também vai nos ajudar com as sequelas emocionais da Covid, que serão muitas, já que nós estamos pensando muito nisso. A ciência, nós também não podemos esquecer, não podemos endeusar a ciência, né? Pensamos o seguinte, professor Adam, quando
acabou a Idade Média, que chegou o Renascimento, aqueles cientistas, aqueles filósofos da época, pensaram que vamos tirar todos os viés da subjetividade, do misticismo, vamos deslocar o foco da igreja para o homem, porque vai chegar a ciência para salvar a nossa vida. Foi um trabalho muito bem feito, muito importante. Mas será que nós não trocamos o Deus? Tirando esse Deus imaterial que vem com a religião e colocamos o Deus ciência no apogeu, com dogmas, porque criou-se dogmas científicos. Meados do século XVIII, XIX, né, aqueles espíritos fortes que se dizia na época, eles simplesmente pensavam-se assim: é científico? É verdade, é real. E por causa desse entendimento incoerente, a ciência também trouxe alguns problemas à humanidade. Então a questão é essa: é entender a ciência com leveza, a ciência do bem, a ciência com ética, a ciência que vai transformar a nossa vida e a sociedade. E acreditar na ciência. E isso que você está falando é legal também, porque no fim das contas a gente não vai... a gente tem que sempre pensar se a ciência está pelo caminho correto, e pensar e repensar, isso é importante. Mas a gente não vai refutar a ciência com a tia do WhatsApp. A gente só pode refutar ou repensar a ciência e o que traz a ciência histórica com nova ciência. Então, por isso que você fala que a ciência também é fluida, isso também é fundamental. O Sim. Paulo faz uma colocação importante aqui, ó. O Zé Renato está aqui, ó, no bolso, ó. Zé Renato, beijo para você, meu lindo. Na próxima você tenta me bater, tá? E eu quero 150 pessoas no mínimo aqui. Corre atrás, Renato. O bicho está pegando no chat. Temos 2 perguntas na caixinha das perguntas. Você falou um pouco, ó, o pessoal tá doido falando sobre Revolução Francesa. Você está mexendo com o ânimo de todo mundo, professor, nessa noite de segunda-feira. São provocações. Eu quero dizer que isso eu estou provocando e nem tudo eu sei. O melhor, eu sei raspadelas de conhecimento. Você falou uma frase bonita que depois eu vou reassistir para tatuar, tá? Foi uma frase tão bonita que a ciência tem asas e tudo mais. Você é um filósofo. A ciência nos dá asas. Olha o Francis Wagner aí, ó. Ceará presente. Olha o Francis. Boa noite, Francis. Esse sim é nordestino, né? Não, eu sou de Viçosa. Meus avós são todos de Viçosa. Nunca, você é de Canutama, mas não vem com esse papo. Também, Canutama, sim. Olha só, você falou aí sobre sistematização, você falou sobre técnicas, você falou sobre método, falou sobre tecnologia. Eu lhe pergunto, ciência tem esse conjunto de conhecimento, de conteúdos, de método. 100%, o pessoal falou aí, eu acho que é bem por aí, né? E que não existe uma definição firme, mas existe também um passo além da ciência, que vem muito com o nosso cotidiano, que a gente está fazendo aqui, imagina. Eu estou no meu bairro, área nobre de Manaus, o bom e lindo Coroado, e você está aí na sua casa, né? Então, no bairro da Paz. No bairro da Paz. Então... isso tudo é tecnologia. A pergunta é, existe relação, essa relação é sutil ou não, mas existe uma relação intrínseca entre ciência e tecnologia? A gente ouve muito falar, né? Todo ano Sim. tem Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Qual é a ligação entre ciência e tecnologia? Como elas estão relacionadas? E chama o povo aí, viu? Bora bater 150. Professor Ada, quando o senhor falou, a ciência deve ser sempre desdogmatizada, está sempre em progresso, é claro, mas nós não vamos refutar a ciência com a tia do WhatsApp. Primeiramente, isso. Ponto. Né? Vamos pensar num filósofo chamado Richard Popper, com o falseacionismo popperiano. Popper falava justamente disso. Você refuta a ciência trocando uma ciência por outra. Falseia aquela ciência daquele momento. Não é porque a ciência daquele momento, não é porque Einstein substituiu Newton, que Newton não tem valor. Longe disso. Assim como daqui mais algumas décadas ou séculos, Einstein será substituído. A história da ciência não julga. Ela apenas avança, e um vai complementando ao outro. Antes de eu entrar na sua fala, eu vi aqui um comentário da Cine, quando ela fala o que dizer para os terraplanistas. Eu confesso que 1 ou 2 anos passado eu era mais duro mesmo, entendeu? Nem dialogava.
Mas se eu não dialogar com os terraplanistas, alguém vai dialogar e vai incutir algo na cabeça deles, né? Então a questão é refutar a ignorância com conhecimento. Eu uso na universidade, não vá pensar que na universidade não tem terraplanistas, que tem sim. E eu uso na universidade muita contextualização de conteúdos. Contextualizar com a tua vida. Pensa. Se tu pensar um pouco, tu vai entender que não tem como a Terra ser plana. Não tem como. Só que é muito difícil, nós somos muito orgulhosos. É muito difícil nós aceitarmos alguma coisa. É muito difícil nós aceitarmos que vacina não dá autismo. É muito difícil a gente aceitar para alguns, para uma minoria, 10 a 15%, infelizmente, que essa é a questão ideológica no Brasil, que não vai se vacinar porque a vacina vai mudar o teu DNA e tu pode até virar jacaré. É doloroso para nós que trabalhamos com ciência ouvir isso. Mas apenas um processo forte de alfabetização científica na escola. Lá na escola, na educação básica, eu formo professores de pedagogia dos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro ao quinto. Eu formo professores de história, de letra, de geografia, de química, de biologia, de física, para os anos finais do ensino médio. E são esses professores que têm o papel, a missão de promover a alfabetização científica nas salas de aulas, para que as nossas crianças e brasileiros do futuro não façam a gente passar vergonha, como alguns brasileiros desse presente. Olha só, eu acho que o caminho sempre é esse. Isso que você está falando, eu acho que é um pouco do que a... Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? A Girlane comentou de novo, ó. Pensando na ciência e sua difusão, quais estratégias poderiam ser tomadas para sua popularização? O caminho é esse. O caminho é o projeto da Academia de STEM está fazendo. O caminho é o que os mestrados da UEA estão fazendo, né? O mestrado em Educação e Ciências, o mestrado em Educação, o mestrado em Ciências Humanas, principalmente que eu conheço da área de Humanas. É isso. Aí nós tentamos popularizar a ciência dessa maneira. Nós tentamos levar a ciência de maneira simples para a população em geral. Por quê? Quando eu estou no interior, ministrando minhas aulas, e vou falar do que eu defendo, que é o professor pesquisador, um professor cientista da educação, geralmente aquele professor que eu vou conversar com ele da CEMED, do interior, ele diz assim, professor, isso não é para mim, isso é para o senhor, para os doutores da universidade. E eu tenho que desconstruir isso. Não é difícil, mas é difícil, Ada. Eu tenho que explicar para ele que não é a titulação que vai fazer dele um cientista. É a reflexão. É o que o Donald Schoen fala, é o que o Evandro Guedin fala, da reflexão na ação. É essa reflexão que vai transformar, que vai mudar e que vai gerar ciência. É nessa perspectiva. Essa palavra transformação, ela é muito atual, né? Muito legal. Tem outras provocações aqui que eu vou trazer antes da próxima. Eu ainda não respondi a sua pergunta, viu? Então vai, continua, desculpa. Enquanto tu vai aí, a gente vai buscando nesse processo, né? Quando você fala da... E qual é a relação? Como se faz ciência? E o técnico, e o método? A tecnologia versus ciência. Sim, professor... Essa pergunta, você fugiu, não fuja. Professor, o senhor tá me metendo no rabo de foguete. Isso é uma discussão que vai entrar filósofo, sociólogo, antropólogo, físico, químico, etc. É complicado. Mas eu vou tentar de uma maneira bem simples, né? Pensando que daqui a alguns dias, algumas semanas, os nossos estudantes do ensino médio também vão estar vendo a live lá na página Acadestem, tentar fazer uma reflexão bem leve para os nossos meninos do ensino médio entenderem. Vamos pensar que há alguns milhões de anos, os tetravós do mundo, né, da humanidade, nossos tetravós da humanidade, vamos pensar em primeiro aqui, vou pensar no Homo erectus, né? O Homo erectus foi lá e percebeu que a fricção de duas pedras gerava fogo. Não foi da noite para o dia, não. Foi centenas de milhares de anos. Ele pensando nisso, ele percebeu que a pedra fixava, essa fricção gerava um fogo. E aí nós começamos a controlar o fogo, né? Isso mudou tudo. Mudou nossa dieta alimentar. Imagina, deixamos de ser meros coletores e consumidores de frutos e sementes e fomos de cabeça na proteína, né? O senhor paga o preço por isso, né? Eu não sou robusto assim. Fantástico, né? Isso é uma coisa, né?
Né? O Então, professor né, olha aí, Washington tem espelho, meu Deus. Vai, continua. Não, mas eu tô me achando tão bonito na live que eu tô bem magrinho. Então, estes deixamos de ser coletores, deixamos de ser coletor de frutos, de sementes, passamos a comer carne. Né? O Levi-Strauss fala disso no livro dele, O Cru e o Cozido. O movimento de pinça mudou tudo. Assar carne, essas coisas todas, nos fizeram também progredir com a ciência. Mas esses nossos tetravós da humanidade, o Homo erectus, etc., até chegar, passando pelos neandertais, até chegar em nós, sapiens, né? Mohan já fala do Demo sapiens, do Demo, né? Não vamos entrar nisso. Ele percebeu que não era fácil, não, fazer fogo com a fricção das pedras. Ele pegava pedra molhada, ele pegava pedra fria, ele queria fazer fogo na chuva. E isso demorou algumas centenas de anos. Até, professor Adam, que ele começou a pensar num método. É claro que o homem da caverna não pensou, vou fazer um método, não. Isso já foram os cientistas, os historiadores da ciência que foram fazendo essa analogia, essa relação. Aí esses nossos tetravós da humanidade, lá, o Homo erectus, depois o Homo sapiens, antes o Neandertal, eles começaram a pensar o quê? Para mim fazer esse fogo, eu vou ter que friccionar essa pedrinha aqui com essa técnica seca. 1. 2. Próximo de arbustos, seco. E a fagulha, eu vou ter que dar um jeito de fazer essa fagulha cair no arbusto seco para gerar o fogo. Ele criou um método. Olha só, não basta friccionar qualquer pedra, qualquer lugar, em qualquer momento do dia. Tem que ter um certo método. E ele foi nessa perspectiva da observação. Nossos tetravós da humanidade observaram, pensaram, usaram técnicas, usaram método, cada vez mais aprofundando, aprofundando. Aí vai chegar no que o senhor fala, que o senhor me provocou na tecnologia. A tecnologia primitiva, existem aí centenas e centenas de discussões antropológicas que tratam disso. Os nossos antepassados, o Homo sapiens, ainda lá milhares de anos passados, o Homo neandertal, o Homo erectus, eles fizeram artesanatos, artefatos, pontas de lança e muitas e muitas e muitas outras coisas baseadas num princípio de ciência que ele tinha. Pensando a partir da observação, de uma reflexão, não como a que nós temos hoje, mas a daquele momento da humanidade. E a partir disso ele criou um próprio método dele. E ele criou uma metodologia, uma tecnologia. As tecnologias primitivas. Hoje nós somos capazes de descobrir a idade de uma cidade, de qualquer artefato, a partir disso que foi colocado. Então tem um pouco de tudo que o senhor está falando aí. E eu diria que, já que o senhor gosta muito de perguntar, né? De me deixar... Eu estou aqui para provocar os outros. Eu tento ser vaselina saindo por ali. Eu gosto de fazer... Eu uso aquela perspectiva socrática, né? De ser um parteiro de conhecimento. De fazer você... De provocá-lo, fazer pensá-lo, usar da ironia e você construir o seu conhecimento. Mas o senhor não deixa, né? O senhor quer respostas. Então, eu pensaria assim, professor Adam. Digamos que a técnica seria a ação exercida com a intenção de criar ou fazer algo. Isso aí é algo bem, digamos, singelo, vamos dizer. Bem singelo, bem simples. É isso. É uma maneira é uma ação pensada, intencional para criar ou fazer algo. E o método? E o que seria o método? Porque nós estamos vertendo de método, né? Alguns aqui vão dizer, o método filosófico positivista, o método tecnicista, o método emergente, o método... Quando você vai perguntar de método, você tem que contextualizar o que tu queres. E nós estamos na perspectiva, de discutir uma ciência, não a ciência aplicada, mas uma ciência numa perspectiva histórica da humanidade. Então, pensando nessa perspectiva histórica, eu dizia que o método é a condução lógica do raciocínio. Como os nossos tetravós da humanidade fizeram. Eles tinham uma técnica de friccionar pedra, mas não estava dando certo.
E ele ficou centenas de anos fazendo fogo por acaso. Mas até que quando ele começou a ter uma percepção lógica do raciocínio, quando ele começou a pensar de maneira mais sistematizada, ele percebeu que não basta friccionar pedras. A pedra tem que estar seca, tem que ser dia de calor, não pode ter água, etc, etc. Então seria, em geral, isso. E a tecnologia? A tecnologia, vamos Agora eu tentar quero ver. pensar de uma maneira mais simples, né? Para os nossos estudantes do ensino médio quererem saber mais e irem lá com a carreta STEM quando ela estiver nos bairros de Não Manaus, dei spoiler, não. Vou já falar sobre isso. andando por aí. Então, a tecnologia poderia ser, numa primeira perspectiva, um conjunto de técnicas. Conjunto de técnicas tem uma tecnologia. Mas ela também pode ser o estudo das técnicas para que ela seja atualizada. Eu imagino, eu tenho um pequeno sobrepeso, né? O senhor sabe disso. Alguns quilinhos a mais, bem poucos mesmo, mas um pouquinho a mais. Rapaz, a coisa que eu tinha mais medo na vida era da minha esposa. Aí até eu conhecer o Covid. Macho, eu tenho medo de Covid mais do que da minha mulher. Ó. Então eu tô trancado, caboclo. Trancado mesmo, com medo, entendeu? Não vou pra rua, não. Posso estar no home office, tenho esse privilégio, né? Graças ao meu bom pai, graças à minha universidade, que é totalmente sensata quanto a isso. Preocupa-se com o seu corpo docente, né? Posso estar em casa, então eu tenho medo de sair, não saio. De maneira alguma, com medo disso. Por quê? Vamos pensar na própria questão do Covid, né? Há um ano passado, quando começou a pandemia, nossa primeira onda, abril, nós estávamos usando outras técnicas. Sim. Tá entendendo? E no transcorrer desse ano, já foi modificado. Por quê? Numa perspectiva de tecnologia, de estudo das técnicas, nossos cientistas, nossos guerreiros da saúde, que dão a sua vida para cuidar da gente, começaram a perceber que algumas situações simples salvam a vida. Por exemplo, o pronar, né? A atividade de pronar o paciente, deitar o paciente de bruços, salva vidas. Uhum. Ainda mais nos nossos irmãos do interior. Algum tipo de medicamento salva vidas. Não é cloroquina, cloroquina mata. Mas tem outros corticoides, anticoagulantes que nos ajudam, né? Sim. Então, nessa perspectiva também que eu entendo a tecnologia, pessoal. Sem querer adentrar na seara mesmo tecnológica, que nós vamos falar mais na frente. Nessa perspectiva, Tá. Eu quero saber, professor. Eu quero saber onde é que entra essa aqui que a gente está conversando. Você lá na Caixa Bozó e eu no melhor bairro de Manaus. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, tem muita provocação. O professor Zé Renato dizendo... professor cearense. Nenhum aqui é cearense. Eu sou norte rio-grandense, Papa Girimum, e o Washington é cano-tamense. Ele não tem nada nordestino, não. Mas você tem que entender o seguinte: meus avós são cearenses lá da Serra. Então, mas o meu avô é de Portugal e eu sou português, não. Então não mas aí é que tá, Portugal é diferente. Olha só, a gente tem que bater aqui. Quantas pessoas? 150, tá devagar demais, viu? Bora chamar o povo. Chama a avó, chama o avô. Cajuína salva. Tá dizendo aqui o nosso querido Zé Renato. Aqui, ó, uma coisa muito legal daqui da live, uma coisa bem interessante é que o nosso papo foi outro, né? Foi para outro lugar em algum momento, que é sobre divulgação científica. Nas perguntas aqui, a Daniela Girlane, você está perdendo, viu? A Daniela está ganhando de você aqui nas perguntas, que tem as perguntas aqui do privado. Girlane, bora correr para poder ganhar a caneca. Qual é a melhor forma o mundo da tia do WhatsApp? Qual é a melhor forma de passar conhecimento? Eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? E aqui a Daniela fez uma provocação muito legal, que é a falta de estrutura para ensinar ciências nas escolas públicas. Pode ser combatida de que forma? E aí, antes do professor Washington falar do próximo tema da live, eu vou falar um pouco sobre o que é o pilar atração, né? Nós temos 20 minutos. Quando o Zé Renato diz que a gente... o Instagram derruba mesmo. Eu não sabia não, fiquei sabendo hoje, viu? Corta. Mas aí, vamos lá. O pilar atração, Daniela, né? Ele tem muito esse viés de atuar no ensino básico. Então, nós estamos montando 2 carretas
e a gente vai ensinar ciências nas escolas de Manaus, tá? De ensino médio, para trazer esses estudantes para o mundo científico. Além disso, nós estamos preparando um grupo de capacitações para os professores, tá? Para os professores de nível médio, da SEDUC, de particular, etc. Também nessa pegada de STEM, de tecnologia, de robótica. Eu vi que você é do IFAM, eu acho, então a gente vai atuar muito nas escolas, muito nessa pegada de divulgação científica. Então, o que eu acho nós, enquanto projeto Academia STEM, nós temos um papel fundamental de provocar as pessoas, é um pouco isso que a gente está fazendo. E a ideia dessa nossa live é atingir não só os alunos da universidade, que também são formadores de opinião, mas atingir os professores, atingir os alunos de ensino médio, para que eles comecem a pensar também nessas coisas, né? Em tecnologia, em ciência. E a gente está dando a nossa parcela de contribuição, mas a nossa provocação aqui é que todos vocês saiam daqui também divulgando ciência. Caneca bonita, viu? Estou vendo o pessoal querendo aqui. Teste. Um abraço para todo mundo do PAFOR, que eu fui 2 anos. Tá, o pessoal está aí em peso, muito legal. Um abraço para minha família lá de Natal, melhor cidade do Brasil. Verdade. A próxima provocação, professor, é a seguinte. Bora ver se você é bom. Se ainda não respondeu minhas perguntas, a gente tem 18 minutos. Como você falou um pouco sobre isso, né, da ciência, como a ciência mudou a vida humana no passado e como essa ciência está entre nós hoje, como seria que essa ciência está no nosso cotidiano, entendeu? Eu acho que você falou um pouco sobre isso, mas segue a provocação. Sim. São nossos produtos científicos, né, Adam? Porque, veja bem, a ciência, né, a ciência existe. Qual o papel da ciência? O papel da ciência é transformar a sociedade para melhor. Para melhor. Imagine vocês um mundo sem eletricidade. Sem lâmpadas. Sem internet. Eu vou falar 3 elementos, senão não vai dar tempo esses 17 minutos que faltam. Pensemos num mundo sem isso. E vou chegar lá. Eu, mesmo com essa cara de 28 anos, todo mundo acha na UEA que eu tenho 28, não tenho 30. Eu tenho um pouquinho mais. Isso é os teus alunos querendo passar de ano, caba besta. Não. Muita gente diz, eu estou acreditando mesmo aqui. Eu estou apaixonado pela iluminação que eu comprei. Eu estou muito bem na foto aqui. Então, Ada, imagine você, esse mundo sem eletricidade, sem lâmpada, sem vacina. Era um mundo sem ciência também. Imagina lá no século XIX, 1879, se eu não me engano, quando Thomas Edison inventou a lâmpada. Cara, a lâmpada, a gente pensa que não, mas mudou a humanidade de uma maneira absurda. Hoje a gente está olhando, tem um monte de lâmpada aqui, luminária de um lado, lâmpada do outro, lâmpada lá. Mas foi graças à lâmpada que nós conseguimos trabalhar à noite, produzir à noite. Imagina você, um mundo que não produzia à noite. Então, graças à iluminação, à eletricidade, às lâmpadas, que nós conseguimos avançar na própria produção do conhecimento. E isso tudo são produtos científicos. Desde aquela lâmpada, da primeira ainda, né, incandescente, aí passou para fluorescente. Hoje nós estamos na era do LED. Eu lembro que minha avó dizia que meu filho vai ali e compre uma lâmpada de 100 velas. Aí eu dizia assim, mas o que é essas 100 velas, vovó? É porque essa lâmpada aí cabe 100 velas dentro, ela dizia. Só que essas velas deixam que é o número de watts da lâmpada, né? Ela queria uma lâmpada de 100 watts ou 60 watts. Ela dizia, vai lá e pega uma lâmpada de 60 velas. E o povo aqui tá ali destruindo, porque obviamente você não tem 28 anos, nenhuma banda. Não tenho. Eu estou dizendo que as pessoas colocam em mim 28 anos. Entendeu? Quem é esse povo, meu Deus? É o povo que quer passar de ano. Vamos falar de ciência, professor Adam. Então, passou toda essa questão da lâmpada, né, que eu estava comentando aqui, dessa perspectiva de construção, ao que eu estava vendo aqui. Eu estou cheio de lâmpadas por todo lado. Você também, o pessoal em casa também. Aí todo mundo está com lâmpada. Aí vamos falar de vacina, que é algo que tem mexido muito comigo, com todos nós sobre vacina. O senhor sabia, professor, essa pergunta para o senhor, valendo a caneca da Academia STEM. Por que o nome é vacina?
Agora você que me pegou, viu, sei não. Professor Ada, lá no século XVIII, finalzinho do século XVIII, um médico inglês chamado Edward Jenner, ele era um médico e ele percebeu que nas fazendas da região de onde ele morava na Escócia, onde tinha uma grande... O mundo estava na epidemia de varíola. E ele percebeu que que quem cuidava das vacas infectadas, que passou, como sempre, né? Agora foi o morcego, naquele tempo foi das vacas. Passaram a varíola para os seres humanos, está dizimando a humanidade. Ele percebeu que quem cuidava diretamente das vacas não contraía a varíola. Aí ele ficou pensando nisso, aí teve uma ideia. Observou, refletiu, usou a técnica, aí ele criou um método. Ele pegava as pústulas das feridas da vaca numa seringa e inseria, a professora Verônica Prudente aí, ó, e inseria nas pessoas as pústulas da vaca contaminada nas pessoas. Era uma maneira, isso aí, derivado da vaca, vaquina. Né? Era uma maneira, vaquinal, assim, era uma maneira de imunizar. Esse médico escocês, o Jenner, ele foi o primeiro a fazer essa experiência e deixou espaços lá, deixou um solo sedimentado para o Pasteur. 100 anos depois, criar o soro, que salvou a humanidade naquele momento. Né? A varíola foi uma epidemia terrível, absurda, dolorosa, que, nossa, foi terrível naquele momento. E graças às vacinas, hoje nós temos uma maior expectativa de vida. Imagine vocês que os tetravós do mundo, há milhões de anos, viviam 30 anos. Imagina você que a nossa perspectiva de vida no início do século não era 50. No Brasil Império era 40 e tanto. E hoje é mais de 70 anos. Graças a quem? A ciência. Graças à vacina. Nós devemos isso a toda essa perspectiva. E vai ser assim que nós vamos derrotar a Covid-19, pessoal. Com a vacina. Vacina, sim. Todo mundo vacinando. Vamos vacinar nossos idosos. Eu cortei um dobrado, como diz na minha terra, para vacinar meu pai. Meu pai ficou meio com medo. Mas vacinou. Agora eu estou negociando com a minha madrasta, né? Minha boadrasta, para ela vacinar. Porque esses idosos estão com medo. Muito fake news, muito grupo da família. Precisamos é um problema sério mesmo. A minha mãe, ela não é que ela não vai tomar vacina, mas ela tomou tanto aquele remédio de piolho, aquela ivermectina, que eu acho que ela não vai ter piolho pelas próximas 80 gerações. Até eu estou imune a piolho. Ela tomou tanto. Quando diz assim, não, o vizinho espirrou, vou tomar ivermectina. Mas, mãe, pelo amor de Deus, né? Vou tomar sim. Então, assim, resultado, nessa brincadeira, tem um monte de gente lá em Natal que está com um problema de fígado. Isso é problema sério. Já foi, tem muita especulação, mas já tem um caso confirmado de transplante de fígado devido a excesso de ivermectina. É um caso confirmado. O moído é grande, Deus me livre. E a professora Olivia é o nosso oráculo. Ela disse aí, é verdade, vamos incentivar nossos idosos. Vocês estão aqui. Sim, é tão doloroso com o pessoal, isso. Leve os idosos, os velhos, os anciões da nossa família, né? Vamos proteger os nossos. Porque só a vacina vai salvar, né? Nada mais. Protejamos nossa história. Nossos idosos são nossa história. Protejamos ele. É muito duro mesmo ver tantos idosos. A Elga está falando, né? Minha mãe não vai tomar. Converse com ela, Elga. Leve eu ouvi esses dias que tem pessoas aqui no hospital em Manaus que está muito mal porque tomou a vacina. Não existe isso. O vírus que vai na vacina não está ativo. É inativo. Não tem como você pegar pegar Covid porque você tomou vacina. Provavelmente as pessoas já estavam com Covid e, por coincidência, tomaram a vacina depois e desenvolveram sintomas. Professor, ou pegaram depois. Lembremos, a Coronavac é 50%. 10 pessoas que tomam a Coronavac, se forem se expor, 5 vai pegar a Covid. Mas aí sim, vai ser uma gripezinha. Depois da vacina da Coronavac, ela vai ser uma gripezinha. Verdade. Se você tomar a AstraZeneca...
pode continuar, professor, desculpa. A AstraZeneca, de 10 que toma vacina, que se for continuar se expondo, 3 vai pegar, mas não vai morrer. E desses Agora 3 tem um leve, né? período, tem que ter as 2 doses. Não é para você tomar a vacina e achar que E está tudo achar que tá resolvido. bom, né? Eu Verdade. acho que eu nunca mais na minha vida vou parar de usar máscara. E eu que ria tanto de alguns amigos meus que foram estudar na Europa e quando voltaram, de máscara no shopping, de máscara, e eu vou ser um desses. Acabou, a minha vida agora vai ser de máscara. Verdade. Então, Olha, é por aí, temos 9 minutos, senão o Instagram derruba a gente, como diz Zé Renato, e o pior é que é verdade. Eu achava que era balela dele, mas é verdade mesmo. Não, sim. Pode falar. Eu quero fazer outra provocação para o senhor, professor. O senhor sabia qual foi as origens da internet? Porque ó, nós falamos de 3 coisas: eletricidade, luzes, vacina e eu acho que a internet. Afinal de contas, ela possibilita tudo isso aqui. Certo. Essa eu sei a resposta, professor, mas não vou dar, não. Pode falar. Não? Não, tá bom. Me dê esse prestígio. Tá bom. Tudo começou na Guerra Fria, né? Muitos aqui talvez não saibam não que a Guerra Fria, só pelo livro de história, era aquela guerra entre Estados Unidos e União Soviética que a qualquer momento explodiu o mundo, mas que nunca aconteceu. Então, com o intuito dessa superpotência guardarem seus dados em nuvens, protegidos, etc., começaram grandes pesquisas de armazenamento. E isso culminou com a criação até da internet. Agora imagine, eu sou da internet de escada. Aquela internet que botava o computador no telefone de noite e ficava... Tim, 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 o sofrimento. E tu já era velho aí? Não, eu era jovem, muito jovem. Né? Isso aí foi em 1990. Com certeza absoluta, essa live foi a de maior participação. Zé Renato, eu te amo, mas não deu para você não. Como diz o Paulo, tá aqui ó, no bolso do papai. Porque, infelizmente, o interior não conseguiu 4G no Instagram. Estou cheio de mensagem aqui dizendo, professor, grave. Vai estar gravado. Amanhã, com calma, você vai lá na página. E o recorde continua, tá? O recorde continua. A gente vai deixar no Instagram e as pessoas que puderem ir assistindo, vão clicando, vão assistindo depois. Sim. Porque esse conhecimento aqui nunca voltará. E para fechar a live, professor, a gente vai falar um pouco sobre o futuro, né? Afinal de contas, o grande tema das nossas lives, toda segunda-feira, às 19 horas, não perca. O grande mote dessas lives é como será o amanhã. Então, a pergunta que não quer calar para abrir com chave de ouro esse grupo de lives que vai ter toda segunda-feira é como será o amanhã da ciência? Se hoje a gente está falando aqui, se hoje a gente tem internet, eu lembro que existia no departamento de física uma caixa assim, com várias revistas brasileiras de ensino de física, que é onde a gente ia lá ler o artigo. E isso eu fiz faculdade em 2005, tá? Então, isso há 20, 30 anos atrás não existia computador, não existia internet, as pessoas tinham que pegar o jornal, ler. Hoje tem a internet. A pergunta o futuro da ciência já é o que nós vivemos hoje? Ou isso ainda vai ter uma nova revolução? Qual é a sua visão? É difícil prever, eu sei que é difícil prever, mas a gente está conversando sobre isso abertamente. Então, em pouco tempo, senão o Instagram vai nos derrubar. Como será a ciência dos próximos anos? Vou falar pensando no que os nossos amigos historiadores escrevem. De 1900 a 1990, foi construído mais conhecimento do que em toda a história da humanidade. De 1990 a 2000, 10 anos, construiu-se mais conhecimento que em toda a história da humanidade. De 2000 a 2010, a cada 10 anos, eu quero te dizer, Adam, a cada 10 anos, a humanidade constrói mais conhecimento do que em toda a sua história. Então, uma coisa é certa. O amanhã não será o amanhã que nós pensamos hoje. Pode ter certeza disso. Isso é legal. Isso é legal. Porque às vezes a gente tende a achar que lhe cortando, desculpe, achar que a nossa tecnologia já rompeu barreiras. O que a gente vive é meio louco, né? Você imagina, há 20 anos atrás não existia celular assim, né? Com tela, com câmera, em tempo real, etc. Isso, os primeiros celulares touchscreen têm
12, 13 anos. Então, imaginar o futuro é louco, né? Isso que você falou é muito legal. É por aí. Agora, há indícios. Eu, particularmente, percebo os indícios que são indicados na ciência de que o 5G e a nanotecnologia é que vai capitanear essa transformação. Principalmente na medicina. Né? Imaginem. Um parente meu fez uma cirurgia de vesícula há 30 anos, barriga aberta. Hoje em dia, 2 furinhos. Uhum. E como vai ser o Como futuro? será daqui a 30 anos, né? Daqui a 10, não vou nem 30, Sim. 10. Comunicação, imagina que a gente conversando. Será que daqui a 10 anos não vai estar aqui uma realidade virtual, eu vendo todos vocês aqui no meu escritório, pelo próprio celular? Né? E os transportes? Imaginem. Nós vimos há bem pouco tempo passado, agora, um mês passado, esse ano, já numa matéria na TV, que o Japão já tem muitos carros andando, sem motoristas. Sim. Né? Carros Imagina, autônomos os já carros é autônomos, só que vão precisar de vias inteligentes, de inteligência artificial. Acabaram os acidentes. É por aí que eu vejo. E a educação à distância. E a nossa educação. Imaginem, infelizmente, hoje ainda, nós estamos ministrando aula para o interior da UEA pelo WhatsApp. Porque não tem como ministrar. A universidade fez tudo o que podia, com AVA, com tudo. Mas não dá, porque não tem internet no interior. E a culpa é de quem? Não dá para culpar ninguém, é o sistema. Sim. Mas isso vai mudar. Sim. Isso vai mudar. Então, a impossibilidade para essa educação. E a inteligência artificial, Sim. que chegou para ficar, que tem muito do que nós vamos trabalhar no Academia STEM. Então, esse amanhã que nós vislumbramos para amanhã, quando chegar, já não é o que nós vislumbramos, porque é muito rápido. E já está muito iniciando volátil. agora, né? Muitas dessas iniciativas que vão ser realidade daqui a alguns poucos anos já estão sendo iniciadas agora, né? E a gente às vezes nem percebe. Essa live, eu acho que todo mundo gostou, eu só vejo elogios e a gente está quase encerrando o tempo. Vou deixar você se despedir do pessoal. É muito rápido, né? Mas muitas perguntas ficaram sem responder. A gente, tem o Instagram do professor Washington aí, que ele pode deixar a gente vai achar um jeito de deixar para ele entrar em contato. Vocês podem questionar também pelo Instagram da Academia STEM. Continuem seguindo e vão divulgando para as pessoas, tá bom? Eu queria agradecer demais a presença de todos. Realmente, Zé Renato, você é o cara, mas na próxima você tenta mais, tá? Obrigado demais pela presença de todo mundo que foi atrás, pegou mais gente. Essa live foi muito legal e é a minha primeira, então tô vendo que eu tô bem. Eu fui o cobaia, né, Ada? O Wash foi a cobaia. Olha aí, ó, já querem retorno do professor Wash, bora desenhar isso, mas eu vou deixar você fazer últimas palavras para a gente encerrar rapidamente, tá, professor? Senão o Instagram vai cortar nossa cabeça. Com certeza. Eu quero agradecer, né, o chamamento, né, eu diria assim. Foi muito legal, foi muito divertido. Eu me diverti com isso. Espero que vocês tenham se divertido. A intenção não era uma aula. A intenção era divertir com ciência. Essa era a intenção. Eu quero enfatizar o papel do engenheiro nesse processo da ciência do futuro. Tá? Você, estudante de ensino médio, que vai assistir a live depois lá no AcadStem do Instagram, você saiba que nós temos grandes cursos, né, de engenharia na nossa universidade e que o futuro passa pela engenharia. Eu fico meio bolado quando eu penso que a profissão do meu filho de 9 anos ainda não existe. Ainda não existe a profissão que o meu filho vai ter. Mas pode ser o caminho das engenharias. Olha, e para fechar, pessoal... Esse vai ser um dos temas das nossas lives, tá? Profissões do futuro. Eu legal. tô com medo Dê tchau pro pessoal, um beijo aí, que eu tô com medo do Instagram cortar a gente. Então, quero fechar com o Albert Einstein, quando ele fala aqui: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Assim, eu quero fechar legal com vocês, abrindo a mente com a ciência para a nossa vida, para tudo do nosso cotidiano. Obrigado, gente. Valeu por essa 1 hora de bate-papo. Qualquer muito coisa... Muito legal. Beijo no coração de todo mundo. Semana que vem tem de novo. O Osho já foi embora. Semana que vem o pai tá aqui. Beijo pra vocês. O pai tá até a próxima. Até segunda. Semana que vem eu tô nos comentários com perguntas. Vamos decidir ainda a caneca, viu? Quem ganhar vai saber. Quem não ganhar, perdeu. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Chega. Como é que encerra? Tchau.